Creio que é importante para equipes a gente verificar a mudança da mentalidade e da agenda, como o pastor Silvado falou. No nosso caso, eu tive a experiência de mudar a mim mesmo com relação à equipe pastoral. Nós temos uma equipe principal de líderes, pastores, tempo integral, e quando eu estava orando para entrar num relacionamento discipular, 1 a 1, então eu estava, a exemplo de Jesus, buscando em oração com quem eu faria isso, quais seriam eles. Obviamente eu pensava na questão estratégica, no papel de cada um deles, mas também sensível à voz do Espírito, que podia eventualmente falar que além deles, ou ali, algum que não podia me parecer estratégico, para Deus fosse. Então houve um processo de oração, de pensamento, e quando nós definimos, eu pude perceber que alguns deles estavam com uma interrogação: como vai ser? O que vai ser? O que isso significa? Eu nunca conversei claramente sobre isso com eles antes, porque eu só percebi essa indagação, essa certa inquietação moderada, quando eu comecei. E aí eu percebi que eu tinha cometido um erro bem grave no início, antes de ter discipulado na equipe pastoral, no que seria a contratação das pessoas. A igreja já há muitos anos tinha confiado a mim, não é, a contratação e a eventual destratação de algum ministro da equipe. Olha, o pastor é que monta a equipe. Então como eu fazia isso? Basicamente orava, sentia necessidade de uma determinada área e convidava alguma pessoa. Eu fazia uma sondagem na minha equipe de liderança, eu fazia uma sondagem assim muito informal, muito sutil, sobre o que as pessoas de fora da igreja pensavam daquele ministro. E quando eu chamava, juntamente com a esposa, eu fazia algumas perguntas, eu fazia uma checagem, eu dizia: olha, você é episcopo, você é pastor, o que a Bíblia diz para mim e para você sobre sermos pastores? E a gente, pautado nas escrituras, nas cartas pastorais, dizia: olha, você tem essa condição, isso está em ordem com a sua vida, e eu ia checando aquilo que a Bíblia diz que um pastor deve ter. Era a primeira parte, e ele e a esposa. E como já eram pessoas que eu já vinha orando e pensando, tirando informação, eu não tinha muita surpresa, graças a Deus, a informação tá jóia, graças a Deus. A segunda parte era a seguinte: olha, vamos falar da nossa igreja agora. É uma igreja relativamente grande, tem muito trabalho, e eu preciso falar para você que você precisa ter autonomia, em dois sentidos. Autonomia de voo. Um avião, ele enche o tanque de combustível aqui, atravessa o oceano e chega lá bem. Essa é a autonomia do voo. Você precisa ter autonomia, você tem que ter condições de desempenho ministerial. Aqui o desafio para você vai ser mobilização. É uma igreja grande, tem vários cultos, você não conhece todo mundo, eu não conheço todo mundo, então a mobilização é muito importante. Então você tem que mobilizar pessoas. Segundo, autonomia no sentido de que você não tem que precisar de mim o tempo todo, porque se você vier: pastor, estou com uma luta assim, não sei o que fazer, assim, eu vou te dizer: olha, você cada vez que trouxer um problema, me traga 3 sugestões de solução, porque você está vivendo o problema, você conhece as pessoas. Eu ser consultado para definir, para decidir uma coisa que eu não conheço, o erro é muito próximo. Então faça isso. E outra coisa, você não pode vir toda hora falando para mim: pastor, estou com um problema lá em casa, está difícil, eu não consigo, isso, aquilo, tal. Por quê, irmão? Com todo respeito, você está sendo contratado para dividir tarefa comigo. E se toda hora você vir aqui dizendo: estou com um problema, está assim, você está trazendo mais um problema. Aí eu não acho justo. A igreja está remunerando, a igreja está pagando para aumentar a minha carga de trabalho. Então isso parecia ser correto, mas quando nós começamos o discipulado, por isso a inquietação deles, tinha um pecado horrível nisso. Eu estava comunicando ao coração deles que quando eles tivessem lutas e problemas, eles não poderiam contar comigo.
porque eles eram força de trabalho, eles eram mão de obra, eles eram contratados, de maneira que, se lá em casa o pastor que é casado, tem família, tem problema, tivesse alguma necessidade, eu estava já avisando que a esposa dele, com aquele jeitinho de mulheres, né, são sábias, edificam a casa, chegasse na minha esposa e puxasse uma conversa. Por quê? Porque eu já estava falando com o homem e com a mulher o seguinte: aqui você veio trabalhar, você passou no exame da Bíblia, você tem conduta, aqui eu te falei do trabalho, mas olha, não vem chorar aqui não. Eu estava comunicando sem querer àquele casal que eles não podiam ter necessidade, que eles não podiam contar comigo. Aquela esposa supostamente com um problema com o marido em casa, ou o esposo com a esposa, se chegasse, por exemplo, a esposa fala assim: querido, olha, aqui em casa a gente precisa de uma ajuda. Aquela esposa ficava insegura, dizendo assim: não, eu estou entregando o meu marido por chefe dele. Se eu falar que a coisa não está boa aqui em casa, e eu vou conversar com a esposa do pastor Gilson, é claro, o pastor Gilson vai dar uma dura nele e ele pode ir para a rua. Quer dizer, olha o erro. Então, quando isso aconteceu, eu levei essa equipe lá na frente da igreja e eu pedi perdão a eles. Claro que eu não entrei nesses detalhes para a igreja, mas eu disse: irmãos, até hoje a nossa equipe aqui me chama carinhosamente de chefinho, assim eles me chamam: ô chefinho. Mas eu queria dizer que eu não sou chefinho, eu sou o pai deles, e eu quero essa relação, eu quero que eles sintam em mim um pai. Isso, claro, não anula a relação que ele tem com o pai de verdade, mas eu vou trabalhar, a exemplo de Paulo, com o sentimento, com a garra, com a devoção e o interesse de um verdadeiro pai. Isso foi um divisor de águas muito grande para nós.